Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Thalita e hoje eu vou falar sobre o capítulo 18 do Evangelho de João. Toda terça, às 10 horas, eu tenho feito lives sobre o Evangelho de João. Cada semana, um capítulo. Então, hoje é o capítulo 18. Por que eu tenho feito essas lives? Para poder aplicar a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus, o Evangelho, a história de Jesus e aplicar ela na nossa vida hoje. Nós que somos cristãs, é importante se alimentar da palavra, não é só do pão que vive o ser humano, é também de toda palavra que vem da boca de Deus. E a palavra ela está na Bíblia. Então, o objetivo dessa live é o desenvolvimento espiritual. E eu quero que vocês aproveitem ao máximo, anotem o que fizer sentido e compartilha comigo, né, o que você está aprendendo, o que você está sentindo. Compartilha com outras pessoas também, para que possa chegar essa mensagem para outras pessoas, tá? Então, no capítulo 18, começa com Jesus é preso em Getsemane. O que estava acontecendo? Jesus já tinha alertado os discípulos que ele iria passar por um sacrifício para daí preparar uma morada para todos nós. E que mesmo que fosse injusto, era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Ele já tinha avisado os discípulos que ele iria ser traído por um deles, então ele já sabia, os discípulos também. E aí, depois que Jesus ele prepara os discípulos para esse momento, ele lava os pés, ele conversa, ele dá conselhos, ele promete enviar o Espírito Santo, ele se ausenta e vai para um horto para orar, era um lugar que ele sempre ia. E ali Judas, ele leva oficiais dos principais sacerdotes com lanternas, archotes e armas. Então, Judas já tinha combinado de trocar, de dedurar Jesus, de entregar Jesus em troca de algumas moedas. E aí, quando eles chegaram dessa forma, como se ele fosse, né, um criminoso, uma pessoa do mal, que tivesse cometido algum mal, perguntam para ele, quem vocês estão buscando? E aí eles falam, nós estamos buscando Jesus de Nazaré. E aí Jesus mesmo fala, sou eu. E aí quando Jesus fala que é ele, os oficiais começam a recuar. Então, assim, a impressão que dá é que nem os oficiais queriam prender Jesus. Eles recuaram e caíram por terra. Isso está no versículo 6, capítulo 18, versículo 6. E aí, de novo, Jesus pergunta: quem que vocês estão buscando? E, e, aí, e aí eles falam: Jesus de Nazaré. Jesus repete: eu já vos disse que sou eu. Se vós buscais a mim, deixar ir estes. Isso está no versículo 8. Então, a forma como Jesus fala que é ele que ele pode ser levado. Não é para mexer com os outros, porque tinha alguns discípulos ali, outras pessoas com Jesus. E ele pede para que os outros não sejam mexidos, para que só ele seja levado. Então Jesus, ele levou sobre ele os nossos pecados, para nos deixar livres para ir. Ele tomou todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossos crimes, nossos erros. Ele pegou todo o peso que vinha sobre nós do pecado, da corrupção, da mentira, da culpa, da falta de perdão, da mágoa. Ele pegou todo esse peso para que eu e você fôssemos mais leves. Então, ele tomou sobre ele os nossos pecados. Para quê? Para que eu e você nós tenhamos o perdão e a liberdade de viver, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar nós mesmas. Então, assim, Jesus Cristo, ele nos deixou ir, ele se entregou
Ele fez questão, ele sabia que era a vontade de Deus, ele fez questão de se entregar para nos dar a liberdade. Jesus foi preso para que eu e você tivéssemos a liberdade. Jesus ele se sujeitou ao que ele passou na cruz, porque ele sabia que Deus ia usar aquele momento para rasgar o véu do templo e perdoar os nossos pecados. Então, assim, nós já somos livres, nós não precisamos ficar presas. Nessa parte, assim, Deus traz claro, assim, que é para eu e você, vá, porque você não precisa ficar presa. Você já está livre. Jesus Cristo, ele nos deixa ir. E foi isso que ele falou para os oficiais, os sacerdotes. Leve a mim e deixe os outros, porque ele veio para nos resgatar. Então ele não veio para nos condenar, fazer mal para nós, pelo contrário, ele veio para nos resgatar. Então ele se entregou por amor às nossas almas, né? Ele se ofereceu como sacrifício na cruz para o perdão dos nossos pecados. Então ele quer que eu e você, que a gente não fique em uma prisão. Ele quer que eu e você saiamos da prisão. Então Jesus ele já levou sobre si os nossos pecados e ele quer nos deixar ir, ele quer nos deixar ser livres. E aí isso foi o cumprimento da palavra que tinha assim, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então ele se sacrificou no nosso lugar, ele se colocou para pagar os nossos pecados, as nossas ofensas, os nossos pesos, as nossas culpas. Quanta gente se sente culpado por alguma coisa que aconteceu, sendo que Jesus já perdoou, ele já levou sobre ele. Enquanto você ficar preso na culpa, você não vai se tornar uma pessoa melhor. Então é importante assim se acreditar e cumprir essa palavra na sua vida. E para cumprir essa palavra, onde que você tem se sentido preso ou presa e que você precisa se libertar? Em qual área da sua vida? Em qual relacionamento que você sente que está preso? Deixa fluir, né? Porque esse foi a vontade de Deus e o exemplo de Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados para nos deixar ir, para nos deixar viver, para nos dar a liberdade de viver, de servir a Deus. Então ele já levou sobre ele todas as nossas faltas, nossos pecados, as nossas ofensas. Então ele não permitiu que ninguém fosse preso junto com ele. Ele falou: eis-me aqui, me leva, sou eu, porque deixa os outros irem. E é assim que ele faz por nós. Deus fala assim: deixa os meus filhos irem, deixa as minhas filhas irem. Vocês são livres, eles são livres. Então, se tem alguma coisa que está te prendendo, isso não é da natureza de Deus. Deus nos deixa livres, Jesus veio para nos trazer a liberdade. Então, tudo aquilo que é prisão, que é para te condenar, não é da natureza, assim, do fundamento de Deus. Então, essa primeira parte aqui, ó, capítulo 18, versículo 8, Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, se pois me buscais a mim, deixar ir estes. Significa que Jesus, ele já foi entregue pelos nossos pecados e nós temos a liberdade de ir. Vá então, faz aquilo que você sonha de fazer, realiza. Você é livre, você pode, você tem permissão. E você não tem permissão para ficar presa, para se segurar. Porque aqui Jesus fala: deixa eles irem, porque Jesus já se entregou por nós. Ele já foi condenado injustamente, né, por nada de mal que ele fez. Por quê? Para nos justificar. Então, assim, não vamos perder tempo se justificando, vamos fazer, vamos agir, vamos ter a liberdade para ir onde nosso coração sonha, onde Deus manda. Você tem toda a liberdade de ir, porque você não tem motivo para ficar presa, para ficar parada. E nesse momento, Pedro, ele tira uma espada
e ele corta a orelha de um servo do sumo sacerdote, chamado Malco, a orelha direita. E aí, o que acontece? Jesus, ele repreende Pedro. Ele fala, guarda, Pedro, sua espada na bainha. Eu não beberei o cálice que o Pai me deu. Então, essa parte está no versículo 11, tá? Do capítulo 18. Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso espelho. Então, a gente precisa ser seguidor de Cristo, assim como Paulo era seguidor de Cristo, nós também. Então, nós temos que imitar Jesus. E Jesus, ele é contra a violência, ele é contra a agressão. Então, assim, a espada dele não é a espada que corta, que fere, assim, fisicamente. A espada dele é o amor, é o perdão, é a reconciliação, é a benção. Então, essa que é a linguagem, que é a comunicação dele. Então, ele é contra qualquer forma de violência, porque o reino dele não é militar, não é pela força, não é por poder político, físico. O reino de Jesus é pelo amor. O que vai nos levar para o céu é o amor. Então, ele é construído com o amor e com o perdão. Amor e perdão, amor e perdão. Então, Pedro, na hora, ele reagiu ali, até fala aqui que foi Simão Pedro, porque ele estava, era Simão até conhecer Jesus. Depois, Jesus mudou o nome dele para Pedro, que significa pedra, porque ele falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que em alguns momentos, Pedro, ele voltava a agir, a pensar como Simão. Em alguns momentos, era como se tudo aquilo que ele estivesse vivendo com Jesus ainda não estava 100% na comunicação dele, nas crenças dele. Então, a identidade de Pedro, tem hora que era Simão, que nem nessa hora que ele usa a espada para cortar a orelha, e tem horas que era Pedro. E aí ele ficava oscilando. E por que Deus mostra essa parte, né, sobre Pedro? Porque nós também somos assim, nós somos humanas. Então, em alguns momentos, a nossa fé vai oscilar. Em alguns momentos, vai dar vontade de você bater na pessoa, de eu cortar a pessoa, de eu ferir outra pessoa. Às vezes eu até posso fazer isso, gritar com alguém, ser agressiva, ser arrogante, sendo que isso não é da vontade de Deus. Mas como nós somos humanas, nós somos imperfeitas, nós somos vulneráveis. E aí que entra o perdão de Deus. Então, quando acontece alguma coisa que você volta para sua identidade antiga, antes de se converter, antes de aceitar Jesus, de batizar, de caminhar com Jesus, é importante você reconhecer, Senhor, eu errei, né? E se humilhar na presença de Deus e pedir para Deus ativar a sua parte convertida, né? Mas em vários momentos nós vamos ter esses erros também. E olha quem foi Pedro, né? Como ele foi mesmo um construtor um evangelista, um construtor de almas preparadas, né, para o reino de Jesus Cristo. E ele errou tanto, né? Ele teve vários exemplos aqui de Pedro, depois a gente vai ver também a negação de Pedro. Mas aqui isso dele cortar com a orelha, isso era repreendido por Jesus. Então, qualquer forma de violência não tem fundamento cristão. Jesus sempre ensinava, trata o seu inimigo com amor. Se o teu inimigo, ele te bate, estende numa face, estende outra face. Então, o que aconteceu? Nessa época, Jerusalém ali estava sendo dominado pelo Império Romano. E com o tempo eles foram evangelizando e os romanos também se tornaram cristãos. E vários soldados ali do Império Romano começaram a querer parar de lutar, parar de usar agressividade, porque eles queriam seguir o que Cristo ensinou. Ama o teu inimigo. Então assim começou a não fazer sentido fazer guerra. Começou a não fazer sentido ficar humilhando, torturando as pessoas. E aí o Império, né, Romano, para ele conseguir prosperar, teve que criar uma outra narrativa, teve que criar uma outra história para conectar com aquelas pessoas que eram cristãs.
para justificar a guerra, para justificar a agressividade, a violência. Mas assim, não é de Deus o ódio, a violência, igual agora a gente está num tempo de muita polarização por causa da política no Brasil. E nós que somos cristãs, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Aqui ele passou pela maior injustiça do mundo, mas ele não reclamou, ele não ficou com amargura, com ódio, ele não incitou os discípulos a revidar, pelo contrário, ele preparou os discípulos que iria acontecer uma situação muito assim triste, que ele ia ser morto, mas que ele ia ressuscitar, que ele ia preparar moradas, que era para um amar o outro, que era um para lavar os pés uns dos outros, sabe? Honrar uns aos outros. Então, né, Jesus, ele nos ensinou assim. Então, independente da circunstância política, o nosso reino não é daqui da terra. Nós vamos sempre, né, prestar nosso dever de cidadã, de política, mas o nosso reino, ele é espiritual. Então a gente não pode confundir as coisas. Que eu percebi, algumas pessoas ficaram meio confusas assim nas eleições, usando uma narrativa que, por exemplo, um candidato era de uma fé, o outro de outra fé, tipo, era o bem contra o mal, e não é isso. Cada um tem a sua plataforma, e nós vamos votar naquele que mais se aproxima dos nossos princípios. Independente daí da gestão, da política, Deus vai nos abençoar. Agora, será que nós estamos fazendo igual Pedro, de pegar a espada e cortar a orelha? Ou será que nós estamos fazendo igual Jesus, de confiar que tudo é permissão de Deus e que Ele está cuidando de nós, Ele está nos amparando, que não é pela força ou pela violência, mas é pelo coração. Então, uma mulher, uma pessoa que ela tem o coração na presença de Deus, o Senhor vai guardar, o Senhor vai prosperar, ela tem todo o amparo, toda a força de Deus. Então, coloca o seu coração nas mãos de Deus. Traz a sua vida, a sua família, o seu negócio, toda a sua vida para Deus. Que esse é o nosso reino. Não coloca a sua confiança no ser humano. Coloca a sua confiança, né, no nosso Criador. Aí, versículo 12, Jesus ele vai para o Sinédrio. O Sinédrio era um lugar, uma reunião com os sumos sacerdotes dos judeus. E aí, nessa parte aqui, ele vai primeiro, ele é preso e ele é levado para Anás, que era genro de Caifás. Caifás, que era o sumo sacerdote. E Caifás, ele já tinha comentado que convinha que um homem morresse pelo povo. Então, ele já tinha uma intenção que um homem morresse para acalmar o povo. E aí, na Páscoa, que isso aconteceria na Páscoa. E aí tem 2 discípulos que estão lá também no Sinédrio. Pedro, Simão Pedro, e um outro, que aqui não fala quem que é, mas que faziam parte ali, porque eles também eram judeus. E aí, quando Jesus é levado lá, eles perguntam para Pedro, você também é discípulo desse homem? E Pedro fala, não, eu não sou. A primeira negação de Pedro. E aí, eu te pergunto, né, você é discípula de Jesus? Você se reconhece, você dá testemunho que você é discípula de Jesus, que você conhece Jesus? Sim ou não? Mônica, Cassiana, vocês têm dado testemunho de que vocês são discípulas de Jesus? Aqui Pedro, então, ele negou Jesus. Ele falou, não sou. Então, o quanto que nós estamos negando também Jesus, não mostrando para o mundo sobre a natureza de Jesus, sobre a obra que ele fez na nossa conversão, sobre o nosso relacionamento com Jesus. E
E Pedro, ele fez o contrário. Então a gente aprende com Pedro porque ele errou muito. E é um erro que eu e você, a gente pode estar cometendo também, de negar Jesus, de perder várias oportunidades de honrar Jesus, de louvar, de adorar. E nós somos livres para fazer isso. Não tem nada que nos prende, não existe nenhum impedimento para você ser discípula de Jesus. Agora, se você tem vergonha, se você já negou Jesus, por quê? Por que aconteceu isso? Nós não precisamos ter vergonha. É claro que nós não podemos ser inconveniente, porque tem hora que você não pode jogar pérolas para os porcos, né? Então, os verdadeiros adoradores, eles adorarão em espírito e em verdade. Então, não precisa, assim, fazer todo um escarcéu, sabe? É em espírito, é em verdade, é do seu jeito. É no lugar onde você está, nos lugares que você vai, e de acordo com a sua personalidade, que você vai dar testemunho que você é discípula de Jesus. Então, Pedro negou aqui a primeira vez. Depois, Jesus, ele fala, o sacerdote começa a interrogar Jesus sobre a doutrina. E no versículo 20, Jesus responde: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim, pergunta aos que me ouviram, o que é que eu ensinei. Então, Jesus, ele fala a verdade. Quando ele é interrogado, ele fala a verdade, que ele estava sempre ensinando na sinagoga, que tudo o que ele disse era público, qualquer pessoa tinha acesso àquilo. Ele não tinha o que se esconder, porque era tudo a verdade. Então, toda vez que nós somos interrogadas, é importante também dizer a verdade. E falar em público a nossa verdade. Não ficar só para mim, não ficar só para você, não ficar só no privado. Porque tem na palavra também, né, uma cidade que ela é iluminada por Deus, ela precisa ficar num lugar para ser vista. Né? Então, nós somos o sal da terra, que significa o tempero, que significa a temperança, e nós somos a luz do mundo. Só que se eu não mostro essa luz, se eu não tempero as minhas ações, as minhas palavras, a minha vida, como que eu vou dar testemunho que eu sou cristã, que eu sigo a Jesus? Então aqui Jesus, ele falou que a verdade, ele fala muito isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a mentira, quando eu invento uma mentira, mesmo que quando eu acredito em alguma mentira ou falo alguma mentira, eu estou compactuando com o diabo. O diabo é o pai da mentira. E Jesus, ele é o da verdade. Então, é incongruente quando eu uso alguma mentira. Então, assim, não sei qual situação que você está passando, mas é assim, a chave é a verdade. Quanto você tem sido verdadeira com você e com as pessoas. Não sei se é num negócio, num relacionamento. É importante você aplicar a verdade na sua vida. E não a mentira, não ficar contando mentiras, não ficar se justificando, não acreditar em mentiras, mas ir atrás e construir, né, a sua verdade, trazer a narrativa da sua verdade. E você tem toda a permissão para falar a sua verdade. Qual é a sua verdade? E o que você tem ensinado? Né? Nós temos uma responsabilidade como cristã de ensinar aquilo que nós aprendemos, de compartilhar nossos valores. O que você tem ensinado? Reflete Cristo? Sei que vocês trabalham, né, com pessoas, vocês que estão aqui na live, o que vocês estão ensinando para as outras pessoas? Reflete Cristo? Reflete em público? Vocês têm tido em público momentos para falar a verdade, para trazer esses ensinamentos para outras pessoas? Do amor, o quanto que você tem ensinado, né, o amor, o perdão, a paz, a união. E aí quando Jesus fala isso, ele leva uma bofetada,
de um criado, de um sacerdote, e aí ele vai para Caifás. E nesse momento perguntam para Pedro, você não é também um dos seus discípulos? E daí Pedro fala, não sou. Aqui é no versículo 25. E aí aquele soldado que ele tinha cortado a orelha fala assim, ué, eu não te vi no horto com Jesus? E aí Pedro fala de novo, não. E o galo canta. Então, assim, aqui então Jesus negou mais 2 vezes, né? Ele negou Jesus e o galo canta. E Jesus ele tinha anunciado para Pedro que isso ia acontecer, que antes que o galo cantasse, ele iria negar a Jesus 3 vezes. Então aqui, ó, Pedro errou 3 vezes, mas de todas elas, Jesus perdoou. Não existe limite para a misericórdia de Deus, né? Não existe assim nada mais precioso para Deus do que quando uma alma se arrepende, do que quando uma alma quer buscar a misericórdia de Deus, quando alguém se humilha na presença de Deus e entrega a vida para Deus. Então, se Pedro negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim ele foi um apóstolo, um homem fiel depois, isso mostra que nós não somos aquilo que nós fazemos. Que Jesus ele nos ama independente daquilo que nós fazemos. Ele não ama o pecado. Deus não ama o pecado. Mas se a gente erra, se a gente nega, ele não nega a si mesmo. E ele nos perdoa. Então, se você tem se punido, se você tem se criticado, julgado, se sentindo culpada por alguma coisa de você ter negado a Deus, ele não se nega. Então, como Pedro pôde, né, negar a Jesus 3 vezes e depois ser um líder que evangelizou, que levou o cristianismo para tantas pessoas, que fez aqueles discursos para mostrar o quê? Que Jesus ele nos escolheu não porque nós somos muito boa, ele nos escolheu porque ele nos ama. Independente daquilo que nós fazemos, que nós somos salvas pela graça, mediante a fé, e não pelas nossas obras. Se nós fôssemos salvas pelas nossas obras, nós teríamos que fazer muita coisa para ser justificadas. Mas Jesus ele nos amou por quem a gente era, por quem nós somos, não pelo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Aí, versículo 28, Jesus perante Pilatos. Pilatos, ele era um dos governantes ali romano. E como eu falei para vocês, na época os judeus, Jerusalém era parte do Império Romano. Então, tinha algumas coisas que os judeus resolviam na própria lei deles e outras coisas eles procuravam os romanos para julgar segundo a lei dos romanos. E aí, quando Jesus entrou na audiência para conversar com Caifás, os discípulos não entraram para não se contaminar, para poderem comer da Páscoa. Essa parte está no versículo 28. Eles achavam que a gente era contaminado pelo que comia. E na Páscoa eles não podiam se contaminar porque ali eram costumes dos romanos. Então eles deixaram de entrar naquele lugar para não absorver a energia daquele lugar e poder estar puro assim para comer a Páscoa. A Páscoa é a festa dos judeus que eles comemoravam, eles celebravam a saída do Egito, quando eles eram escravos e chegaram em Canaã. Então a Páscoa para os judeus, ela tem um significado de celebração, de salvação. Deixamos de ser escravos e alcançamos a nossa terra prometida, nós somos livres. Então eles seguiam, né, todas as regras lá do Velho Testamento para poder celebrar a Páscoa de uma forma pura. E a contaminação para eles era algumas comidas, alguns ambientes, eles tinham que se preservar disso tudo. Só que Jesus, ele vem para o Novo Testamento. E o que ele fala?
que aquilo que nos contamina não é aquilo que nós comemos, mas aquilo que sai da nossa boca. Não é aquilo que entra no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, é aquilo que sai. Então, assim, Jesus ele ensinou que mesmo que você vá em um lugar, porque todo mundo questionava, nossa, ele fala com uma mulher samaritana, isso ela é tipo impura, ele fala com uma pessoa que é pecadora, e para ele não se contaminava, porque ele é o Filho de Deus. Então ele nos ensinou a entrar em qualquer lugar, porque não é o lugar que vai nos contaminar. O que vai nos contaminar é aquilo que sai de mim, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. Então, não é a comida, não é estar com pessoas diferentes de outra crença, de outros valores que vai nos contaminar. É aquilo que eu faço, é aquilo que eu falo. Isso é muito mais grave, tá? Então, só que naquela época os discípulos não tinham esse entendimento, então eles não entraram com Jesus para não se contaminar. E Jesus entrou, lembra que ele falou? Ele levou sobre nós os nossos pecados para nos deixar ir. Ele se entregou para que eu e você fosse livre. Daí Pilatos pergunta, qual é a acusação que tem contra esse homem, contra Jesus? Aí eles falam, ele é um malfeitor, mas eles não falam por quê, não tem um porquê, que mal que ele fez. E daí Pilatos fala, então leva ele vocês e julguem ele segundo a lei dos judeus. Aí os judeus falam assim, mas para nós também não é lícito matar pessoa alguma. Então eles já tinham a intenção, os judeus, de matar Jesus, só que não era lícito. A lei não aprovava matar alguém assim, dessa forma. E já a lei dos romanos tinha vários crimes que eles poderiam matar a pessoa. Então eles levaram Jesus para os romanos para ele se enquadrar na lei romana para ele poder ser assassinado. Daí Pilatos pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? Versículo 33. E aí Jesus ele não responde, ele faz outra pergunta para Pilatos. Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Aí Pilatos fala assim, olha, eu tô aqui porque a sua nação não quis te julgar. E eles te entregaram para mim. Daí Jesus ele responde, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus ele não aceita ser o rei dos judeus. Ele fala que ele é um rei, sim, mas não desse mundo. Ele não é daqui. Então, significa que o reino dele é um reino espiritual. Deus preparou novos céus, né? Nova terra. Então tem muito na palavra isso, que tudo fiz novo. A nova Jerusalém, que é um reino espiritual. E lá é um reino eterno, que nunca tem fim. E que tem pessoas, almas, né? De várias tribos, nações, línguas, do oeste, sul, norte, de todos os cantos do mundo. Então, assim, Jesus, o reino dele não é daqui. E o nosso reino, ele também não é daqui, ele é espiritual. Então, assim, a nossa alma, ela vai viver aqui um tempo, mas ela anseia por um novo reino, porque nós somos criadas para ficar eternamente com Deus. Mas o reino dele se manifesta aqui na terra. Ele tem um reino espiritual, tá? A promessa, assim, de Jesus, de Deus, é uma nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Mas esse reino espiritual, ele se manifesta aqui hoje na terra. Por sinais, por milagres, pela palavra, ele se manifesta aqui na terra. Revelação,
oração. Nós nos conectamos com Deus aqui na terra já, mas existe um reino espiritual também que é novo, que é eterno. E aí Jesus fala assim: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, Jesus ele fala que ele veio para trazer o testemunho desse reino, porque ele estava no princípio da criação com Deus. Então ele vem trazer toda a mensagem de salvação de Deus e resgatar as nossas almas, perdoar os nossos pecados e nos trazer a vida eterna por amor. Então Deus amou tanto o mundo que ele mandou o Filho unigênito para que todo aquele que crer e se arrependa, né, dos seus pecados tenha vida eterna. Então foi com esse propósito que Jesus ele veio. Essa é a missão de Jesus. Nos resgatar, né, restaurar a nossa conexão com Deus e nos dar a vida eterna por amor às nossas almas, por amor de Deus. E o testemunho de Jesus ele é todo verdade. E ele fala, quem escuta essa verdade vai ser salvo. Então, o quanto você tem escutado essa verdade? Olha para a sua vida hoje, né? Seus resultados, sua família, sua saúde. Você tem escutado a sua verdade? Você tem sido sincero, verdadeiro com você? Quando você começar a escutar a sua verdade, que é você se conhecer sinceramente, profundamente, isso vai ser libertador. Então, qual é a sua verdade hoje? O que você pode afirmar, né, sobre a sua verdade, a sua realidade hoje? Que Jesus ele só falou a verdade e essa verdade ela foi libertando, ela foi abrindo as portas e ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. E aí Pilatos ele fala assim, eu não vejo em Jesus crime algum. Só que durante a Páscoa, eles podem soltar alguém na Páscoa, dos romanos. E aí ele perguntou para o povo, vocês querem que eu solte Barrabás, que era um salteador, né, que era um ladrão, ou vocês querem que eu solte esse que é o rei dos judeus, que era Jesus? E aí o povo falou para soltar Barrabás. Então, quando as pessoas elas escolhem, quando as pessoas elas fazem uma justiça que é humana, ela é diferente da justiça de Deus. Porque é muito pior cair nas mãos da justiça humana do que da justiça divina. Porque Deus ele é um juiz que ele é justo, né? E nós temos um advogado perante Deus que é Jesus, que ele vem para nos defender, nos proteger. Mas quando é o julgamento do ser humano, cheio de mágoa, de ódio, de raiva, de amargura, e aí nem sempre esse julgamento humano ele corresponde ao julgamento de Deus. Então, assim, Deus ele nos ensina a não buscar a justiça com as nossas mãos, mas buscar a justiça nele, a justiça de Deus, porque só ele é o justo juiz, tá? Então, o povo escolheu, né, soltar um salteador, então foi totalmente assim, né, injusto. Alguém que cometeu um crime mesmo foi solto, e Jesus que não cometeu crime nenhum, que ele ensinava o amor, o perdão, que ele estava lá curando os enfermos, expulsando os demônios, falando de Deus, falando de um reino espiritual, eterno, ele foi condenado, né? Então não tem sentido, muita coisa assim não tem sentido na Bíblia, na nossa história, mas para Deus tem, né? Era uma permissão de Deus. E essa parte aqui da justiça, deles terem escolhido soltar Barrabás e prender Jesus, eu quero que você olhe para a sua vida hoje e perceba, né, se você está sendo assim, se isso está acontecendo na sua vida, o quanto você está optando, escolhendo
de falar a verdade ou falar mentira. O quanto que você está preferindo condenar uma pessoa que é boa, que tá tudo bem, e você fica condenando, ou você mesmo fica se condenando, fica se punindo, fica se tratando mal, se desvalorizando, ao invés de você libertar a versão sua que é livre, que é pacífica, que é restauradora, que é próspera, que é abundante. Então, assim, o comportamento daquele povo na época pode estar sendo o meu comportamento e o seu comportamento hoje, né? Então, quando você olha para a sua vida hoje, o quanto que você está deixando livre a fé, né? O homem, a mulher cristã que você é, ou você está deixando livre a sua pior parte, a parte, né? De falar mentira, de ser desonesto, né? Então, aqui nessa parte, Jesus, a gente mostra assim que a justiça de Deus é diferente da justiça humana e que o ser humano, ele vai se identificar mais com a dor. Então, ele pode escolher coisas totalmente diferente do que aquilo que é a vontade de Deus. Então, quando você vai tomar uma decisão, que você vai fazer alguma escolha, é importante buscar a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade, mas daí vem a obediência, a fidelidade. Então, você pode orar e falar: Senhor, me ajuda a tomar essa decisão, me mostra qual é a melhor escolha, e começa a escutar a vontade de Deus, para que você libere a versão sua da verdade, a versão sua igual a de Cristo, a sua porção espiritual, e não a sua porção egoísta, né? A sua porção pecadora, igual a de Barrabás. Então, eu e você é como se nós tivéssemos dentro de nós também duas porções. Uma que é mais sábia, que é essa porção espiritual de Cristo, e uma que é mais crítica, que é uma voz interna ali que fica te sabotando, que te leva a fazer coisas que são contra a palavra, que são contra os princípios, e que não vai te ajudar a prosperar, sabe? Na vida espiritual e em outras áreas da vida também. Então, solta, libera essa versão sábia sua. Escute mais a voz da sabedoria, que é a voz do Espírito Santo, né? Essa voz sábia é a nossa porção sábia, ela é conectada com o Espírito Santo, que ele continua intercedendo por nós. E ele está nos ensinando. Tudo aquilo que Jesus ele traz aqui, né, na palavra, o Espírito Santo ele vem também nos ensinando. Quando a gente lê a Bíblia hoje e vai praticar, não é só uma coisa racional. O Espírito Santo vai nos guiando, vai nos orientando. Ele traz a palavra certa, traz a pessoa certa no momento certo e vai te orientando. E aí isso é fazer várias vezes, repetir várias vezes para você se transbordar da Bíblia, da palavra. E aí aquela outra versão, aquela outra voz que é mais sabotadora, né, ela não vai mais, que é a voz do acusador, né, da condenação, essa outra voz ela vai ficando cada vez mais baixinha e ela não vai mais ter força sobre o seu comportamento. Se você começar a fortalecer a sua conexão com Deus, com a palavra, com a Bíblia, tá? Então, qual que foi, gente, o sentimento de vocês hoje? Vocês querem compartilhar aqui? O que vocês sentiram, aprenderam? Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Ao meio-dia eu vou fazer outra live sobre inteligência emocional. E semana que vem, na terça, a gente vai dar sequência daí, tá? Eu tava vendo aqui, ó, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Então, hoje nós fizemos o capítulo 18, aí vai ter dia 19, 20 e 21. Então, daqui 3 semanas, a gente encerra esse Evangelho, tá? Então, eu tô deixando salvos os vídeos, se vocês quiserem assistir outra hora. Então, acho que nós vamos terminar dia 6 de dezembro, se Deus quiser, tá? Gratidão, Mone, Deus abençoe. Fer, Levina, Daniel, Tiago,
Carol, Cassi. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus, gente. Bom feriado.